Já pensou em jogar com Mario no Brasil? Ou então ver o Crash Bandicoot dentro do universo do Super Mario? Pois é exatamente isso que você vai ver hoje. Existem hack rooms tão bem feitas que você olha pra tela e pensa: isso aqui ainda é Mario? Mas não parece Mario. Então se você curte esse tipo de conteúdo diferente, já deixa o like e se inscreve no canal. E bora começar! Agora, se você é aquele tipo de pessoa que gosta de pensar, de raciocinar, de quebrar a cabeça com puzzle, a hack room perfeita para você é Super Mario Logic, criada pela Final Theory em 2016. Essa hack já deixa claro logo de cara que aqui não é sobre reflexo, é sobre cérebro. A história é simples, um mago Kamek lança um feitiço sobre o reino dos cogumelos e agora o Mario precisa quebrar esse feitiço. Só que o caminho até lá não é feito de fases normais, cada nível é praticamente um quebra-cabeça. Tem puzzles simples, daqueles que você para e olha o cenário e pensa: tá, já saquei que o jogo quer de mim. Mas também tem uns bem sacanas, tipo esse aqui, onde você precisa transformar as toupeiras em moedas antes mesmo de elas saírem do chão. Ou esse outro, do tijolão gigante, onde você tem que acertar os blocos invisíveis, para que você conseguir pular girando nele e alcançar essa esfera no topo. E o mais interessante, se você errar, não precisa morrer e refazer tudo, é só apertar Start e Select e tentar de novo. Só que não se engana, porque tem puzzles aqui que se você tomar uma única decisão errada, o jogo simplesmente te mata. O que acontece quando você mistura temática de jogo natalino com um personagem completamente aleatório do universo do Mario? Isso mesmo, Nabbit Steal a Christmas, hack criada por Iduno em 2023. O jogo inteiro se passa na época do Natal, e quando eu digo inteiro, é inteiro mesmo, até a intro do jogo foi alterada. Não só a intro, toda a trilha sonora também foi adaptada para realmente passar uma sensação natalina. Agora sobre o personagem, o Nabbit é aquele coelho ladrão que já aparece nos jogos mais recentes do Mario. E a missão dele aqui é simples, roubar todos os presentes das fases para conseguir progredir no jogo. Eu vou ser sincero, eu sou meio suspeito para falar de fases, porque eu tenho uma queda absurda por fases que envolvem gelo e neve. Não sei se é porque eu curto mais o clima frio ou se é só pela paleta de cores mesmo, mas esse tipo de cenário sempre me ganha fácil. E aqui o jogo explora isso muito bem, tudo lembra o Natal, os presentes espalhados, o background, os detalhes dos cenários e até elementos específicos das fases, como esse boneco de neve aqui. Em questão de dificuldade, o jogo tem um nível ok, não chega nem perto de ser um acaso, mas também não é um passeio no parque. Ele vai fazer você quebrar a cabeça para descobrir como alcançar alguns presentes que ficam em lugares bem específicos do mapa. E tem uma mecânica bem interessante aqui, quando você toma dano dos inimigos, o Nabbit não fica pequeno igual ao Mario, pelo contrário, ele ganha alguns frames de invencibilidade e os inimigos simplesmente não conseguem te matar. Mas não se empolga, buraco continua sendo buraco, caiu, morreu. Então o jogo ainda exige atenção, principalmente em fases mais longas. Se você curte jogo com temática natalina ou só quer algo diferente do Mario tradicional, essa hack aqui dá pra jogar com gosto. Já parou pra pensar como seriam os jogos do Mario se eles tivessem estações do ano? É exatamente daí que surge a Pumble for Our Season, hack criada em 2021 pelo Y. E já vou avisando logo de cara, essa hack é de encher os olhos, ela é linda no nível que você percebe o capricho em cada detalhe. A HUD foi completamente modificada e só isso já deixa o jogo com outra cara, bem mais moderna e muito mais estilosa. Como o próprio nome já diz, um encanador para todas as estações. Aqui você controla o bigodudo italiano em mundos divididos por estações do ano. E o mais legal aqui os cenários realmente condizem com cada estação, não é só troca de cor não. Na primavera você encontra mais plantas, mais áreas com água, vegetação mais viva e inimigos focados em elementos naturais. Já nas fases de verão a vegetação aparece mais seca, entre os cenários de praia com crustáceos, gaivotas e outros inimigos marinhos. Tudo conversa muito bem com o tema, nada parece jogado ali por acaso. Fora isso, vários sprites e personagens icônicos foram modificados, Copa-Tropas, Buzz e muitos outros ganharam novas versões para combinar com o clima de cada mundo. E a trilha sonora? Cara, é um espetáculo à parte. Tem música aqui que me deu uma sensação forte de eu já ouvi isso em algum lugar, mas eu não consegui lembrar de onde. Então eu já deixo o desafio. Se você reconhecer essa música desse jogo, comenta aí o nome, porque eu fiquei encucado real. Essa hack aqui é daquelas que dá vontade de jogar com calma, só apreciando o cenário e o cuidado de quem fez.
todo mundo conhece o Crash Bandicoot, mas se o Dr. Cortex resolvesse ir longe demais, imagina um maluco criando uma máquina capaz de abrir portais para outra dimensão, e de quebra joga você e sua irmã num universo completamente diferente. É exatamente isso que acontece em Crash Bandicoot na dimensão retrô. Hack Room feita por Bandicoot em 2025. Aqui você controla o Crash dentro do universo do Super Mario, e sim, tem inimigos clássicos do Super Mario, Copa Tropa, Bombombs e vários outros rostos conhecidos. Cara, em que jogo você vai ter a oportunidade de jogar com Yoshi Banguela? Mas o que realmente torna essa hack diferente não é só trocar o sprite do personagem. O Crash mantém as mesmas mecânicas dos jogos originais. Ele gira igual um maluco pra causar dano, quebra caixas pulando nelas, exatamente como nos jogos de PlayStation. A máscara Aku Aku também tá aqui, funcionando como uma espécie de segunda vida, além de deixar o Crash maior e ativar o modo invencível. E claro, tem aquelas fases clássicas de perseguição, você sabe, aquelas onde alguma coisa está tentando te esmagar o tempo todo. E olha, vou te falar que é bem mais tenso ter um tijolão gigante vindo atrás de você do que uma pedra enorme. Fora isso, todos os itens clássicos dos jogos originais do Crash também estão aqui. Tem vidas, as frutas Umpa, tudo funcionando do jeito que a gente conhece. E ainda tem um detalhe muito da hora, existe um power-up no estilo da florzinha do Mario, só que adaptada para o universo do Crash. Em vez da flor, é a máscara do Aku Aku. Quando você pega, até a cor da bermuda muda. É aquele cuidado bem pequeno, mas que mostra que quem fez a hack realmente pensou em misturar os dois universos do jeito certo. Agora, entre todas essas hacks, tem uma coisa que nunca passou pela minha mente. Um jogo do Super Mario no Brasil? Sim, no Brasil mesmo. Mario Ghost do Brasil. Hack feita por um brasileiro chamado Marcos Mota em 2022. E cara, isso aqui é facilmente uma das coisas mais memes que eu já vi num jogo do Mario. Aqui o jogador passa por vários pontos turísticos do Brasil, mas claro, isso se você conseguir sair vivo das balas perdidas de Copacabana em primeiro lugar, né? Ele parece só uma zoeira, mas a dificuldade não é meme não. As fases exigem atenção, time e um bom domínio dos pulos, senão você vai rodar fácil. É aquele tipo de hack que você entra rindo, mas acaba ficando concentrado para não morrer toda hora. Voltando bem mais atrás no tempo, em 2008 foi criada uma hack que pra mim é sem comparação a melhor de todas, seja em dificuldade absurda, mistura de mecânicas de outros jogos ou boss fights lendariamente lendárias. Eu estou falando de Brutal Mario. Essa aqui foi o disparado a hack que eu mais joguei lá pros meus 15 anos, no PCzão guerreiro com meu processador Celeron e GPU sofrendo mais do que eu. E o estilo dela é aquele que até hoje, sempre que eu tenho um tempo pra jogar, eu volto, jogo, me estresso, xingo pra caramba e mesmo assim me divirto. As famosas Kaizo. Esse tipo de hack ficou extremamente popular justamente dentro do universo do Super Mario, e o Brutal Mario é praticamente um dos pilares disso tudo. Eu tenho um carinho enorme por essa hack, inclusive ela nunca foi finalizada oficialmente. A criadora Carol acabou deixando o projeto meio que incompleto, e hoje existem várias versões diferentes rodando por aí, mas mesmo assim o jogo é um absurdo. Logo no primeiro mundo tem uma fase onde você precisa sair correndo atrás do Yoshi, com o tempo estourando. Em outra tem um sistema de mira que trava em você, enquanto o peixe gigante vem rasgando a sua direção querendo te mandar direto pro Vasco. E o mais tenso nem é o peixe, é pular naquelas plataformas estreitas com a mira te acompanhando o tempo todo. Na casa dos Boos, então, tem uma fase genial, onde você precisa ficar ligando e desligando blocos para conseguir andar, subir e até acessar áreas transparentes. Tudo isso para enfrentar o boss Boo da casa e finalmente tornando os blocos tangíveis. E essa hack ainda se dá o luxo de ter o bônus secreto. Tem um, por exemplo, onde o Mario simplesmente entra num combate samurai contra o Copa Tropa, do nada, e não para por aí. Tem fases com cenários e inimigos de outros jogos, tipo aquelas fases nas árvores do Donkey Kong Country 3 com direitos das abelhas infernais. Tem as famosas fases dos espinhos, onde você vai voando com o Skulk. E meu amigo, essa fase é tensa demais. Tem fase nos carrinhos feitos de caveira do Donkey Kong Country 2. É coisa demais para um jogo só. E quando você acha que o jogo não pode ir além, ele segura sua mão e fala: vem neném, porque tem mais. Em que outro jogo você encontra uma variedade tão absurda de chefes e subchefes? Você entra em chefes de Final Fantasy, inimigos comuns do Mario que viram subchefes com mecânicas completamente diferentes. Começa aí, tem esse Shy Guy que fica empurrando essa parede, sei lá, essa estrutura sobre a gente, e a gente tem que ficar empurrando enquanto ele fica de olho nos boss que podem te macetar. Você enfrenta o King Roll, você enfrenta o Meta Knight num duelo de espada. Sim, o Meta Knight do jogo do Kirby. Tem boss do Mega Man, e pra fechar com chave de insanidade, sabe a última batalha contra o Bowser bebê no Super Mario World 2? Agora
Imagina isso aqui, só que contra um Kirby gigante, parado que fica te encarando com uma expressão nada amigável. Cara, tem bastante coisa aqui que pra você descobrir, recomendo que você jogue, vai por mim. Depois de ver tudo isso, fica até difícil acreditar que isso tudo saiu de Hack Room e não de jogo oficial, de puzzles malucos, Mario no Brasil, Crash invadindo o universo do Bigodudo, jogo com estações do ano e uma das casas mais insanas já criadas. Essas hack provam uma coisa, a comunidade consegue ir muito além, onde a Nintendo nunca teria coragem de fazer. E agora eu quero saber de você, qual dessas hacks foi a mais absurda pra você? Ou melhor ainda, qual hack do Mario mudou totalmente a forma como você enxerga o jogo? Comenta aí o nome da hack ou manda uma recomendação insana aí nos comentários, porque eu sempre tô atrás de coisas diferentes pra me jogar e conhecer. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e confere o próximo vídeo aqui do lado, porque tem mais coisa bizarra vindo aí. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!